A Bíblia está repleta de segredos, mensagens ocultas e símbolos misteriosos que atravessam os séculos e intrigam até os mais sábios estudiosos. Mas entre todos esses enigmas, um número em especial parece ter um significado profundo e divino: o número 7. Você já percebeu como esse número se repete incessantemente nas Escrituras Sagradas? Ele está presente desde o princípio da criação até as profecias apocalípticas, carregando um simbolismo que vai muito além da simples matemática. O número 7 é um código divino, um segredo deixado por Deus para aqueles que desejam compreender os mistérios do universo. Neste vídeo, vamos desvendar o significado oculto do número 7 na Bíblia. Por que Deus escolheu esse número para representar a perfeição e a plenitude? Será coincidência ou existe uma lógica profunda por trás disso? Vamos explorar os eventos mais marcantes que envolvem esse número e entender como ele influencia até mesmo a nossa vida hoje. Se você acha que já conhece a Bíblia, prepare-se para enxergá-la de uma maneira completamente nova. O número 7 aparece de forma impressionante logo no início da Bíblia. No livro de Gênesis, encontramos a criação do mundo em 7 dias, um ciclo divino que marca a estrutura da existência. Deus poderia ter criado tudo instantaneamente, mas escolheu 7 etapas para moldar o universo. Isso já nos dá uma pista de que esse número não é aleatório, mas sim um padrão cósmico. Além disso, o 7º dia foi separado como santo e sagrado, sendo o dia do descanso divino. Esse conceito se perpetuou ao longo da história e influenciou profundamente a cultura e as religiões ao redor do mundo. O ciclo semanal de 7 dias que seguimos até hoje não tem base astronômica, mas sim teológica. E não para por aí. Quando avançamos no Antigo Testamento, percebemos que o número 7 aparece nas leis, nos rituais e nas grandes histórias da fé. Por exemplo, o próprio Deus instruiu Moisés a estabelecer períodos de 7 anos para a terra descansar, mostrando um ciclo sagrado de renovação. Em Levítico, encontramos a imposição do ano sabático, um tempo de repouso a cada 7 anos, além do grande jubileu que acontecia após 7 ciclos de 7 anos. O que isso significa? Que a estrutura do tempo, segundo a visão bíblica, não é regida apenas por fatores naturais, mas por um plano divino, onde o número 7 representa ordem e perfeição. Mas será que o simbolismo do 7 para por aí? De forma alguma. Esse número não apenas marca o tempo e a criação, mas também está presente nos maiores milagres e profecias. O livro de Josué nos apresenta um dos eventos mais impressionantes ligados ao número 7, a queda das muralhas de Jericó. Deus ordenou que o povo marchasse ao redor da cidade por 7 dias e que no 7º dia desfilassem 7 vezes, acompanhados de 7 sacerdotes tocando 7 trombetas. E então, no momento exato, as muralhas ruíram. Essa narrativa não é apenas um relato histórico, mas uma demonstração do poder divino através do número 7. Se até aqui você já está intrigado com o significado desse número, espere só até vermos como ele está presente no Novo Testamento e no livro de Apocalipse. Nos próximos blocos, exploraremos ainda mais como o número 7 não apenas simboliza a perfeição de Deus, mas também revela profecias ocultas sobre o fim dos tempos. Você está pronto para mergulhar nesse mistério e decifrar o código divino escondido nas Escrituras? Se o número 7 já se mostrou impressionante no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele assume uma dimensão ainda mais profunda e misteriosa. Jesus Cristo, o Filho de Deus, usou esse número diversas vezes em seus ensinamentos, parábolas e milagres, deixando uma forte mensagem sobre o significado espiritual e profético desse código divino. Mas o que exatamente ele queria nos revelar?
O que há por trás desse padrão numérico que se repete constantemente em sua missão na Terra? Vamos começar analisando um dos momentos mais simbólicos. A pergunta de Pedro a Jesus sobre o perdão. No Evangelho de Mateus, Pedro questiona: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes. A resposta de Cristo foi surpreendente. Não apenas 7, mas 70 vezes 7. Isso significa que Jesus usou o 7 como um número de plenitude e totalidade, indicando que o perdão não tem limite, assim como a graça de Deus. Mas será que essa resposta foi apenas metafórica ou havia um significado oculto? Outro evento impressionante ligado ao número 7 foi a multiplicação dos pães e peixes. Em uma das versões do milagre, Cristo alimenta a multidão com 7 pães e poucos peixes. E ao final, restam exatamente 7 cestos cheios de sobras. Esse detalhe não é um acaso, mas uma demonstração clara de que Deus provê de forma perfeita e abundante. O número 7 aparece como um símbolo da fartura espiritual, mostrando que aqueles que seguem a palavra de Cristo jamais ficarão desamparados. E há mais. No livro de João, Jesus realiza 7 milagres principais antes de sua ressurreição, cada um revelando um aspecto de sua divindade. Ele também se autodenomina com 7 eu sou, afirmando: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Essas declarações não foram feitas ao acaso. Cada uma delas representa um aspecto fundamental de sua missão e revela sua identidade como o Messias. 7 títulos sagrados. 7 promessas de vida eterna. Aqui, o número 7 surge novamente como um selo de perfeição, conectando Cristo ao plano divino desde a criação do mundo. Mas talvez a parte mais intrigante do Novo Testamento em relação ao número 7 esteja no livro do Apocalipse. Neste livro profético, escrito pelo apóstolo João, o número 7 explode em significado, aparecendo 54 vezes. Ele estrutura as profecias finais e os eventos do fim dos tempos, com 7 igrejas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Parece que o Criador está nos dizendo algo muito importante, algo que muitos ainda não perceberam. Se tudo na Bíblia segue um plano divino, então o número 7 não pode ser apenas uma coincidência. Ele é um sinal do Criador, um código que atravessa os tempos, revelando segredos espirituais e profecias ocultas. E se formos além, veremos que esse número não apenas revela verdades do passado, mas também sinaliza o que está por vir. Nos próximos blocos, mergulharemos ainda mais fundo nesse mistério e descobriremos como ele aponta para o fim dos tempos e o retorno de Cristo. Se o número 7 já demonstrava sua importância ao longo da Bíblia, no livro do Apocalipse ele se torna a chave para desvendar os eventos finais da humanidade. O Apocalipse é um dos livros mais enigmáticos e assustadores das Escrituras, repleto de símbolos, visões e profecias que apontam para o desfecho da história. E, curiosamente, todo o enredo do Apocalipse gira em torno do número 7. Mas por quê? O que Deus quis nos revelar com essa estrutura numérica? Teria esse número um significado ainda mais profundo, ligado ao destino da humanidade? Vamos começar com as 7 igrejas da Ásia, mencionadas no início do livro. Essas igrejas não são apenas locais físicos da época, mas representam 7 períodos da história da Igreja de Cristo. Cada uma delas recebe uma mensagem específica e juntas formam um ciclo completo que descreve a trajetória espiritual da humanidade desde os tempos apostólicos até o fim dos tempos. Mas, se fosse apenas um detalhe histórico, por que Deus
Escolheu 7 igrejas e não 5 ou 10. O 7, mais uma vez, aparece como símbolo de totalidade, indicando que a mensagem se aplica a toda a igreja ao longo dos séculos. Depois das igrejas, surge outro mistério: o livro selado com 7 selos. Em uma visão impressionante, João vê um rolo misterioso selado com 7 lacres divinos. Ninguém é digno de abri-lo até que surge o Cordeiro de Deus, que quebra os selos um por um, desencadeando eventos catastróficos sobre a terra. Cada selo representa um aspecto do juízo final. E conforme eles são abertos, guerras, pragas, fome e destruição tomam conta do mundo. Esse padrão de 7 selos não foi colocado ali por acaso. Ele mostra que o plano divino se desenrola em 7 fases, seguindo a perfeição e a ordem estabelecida por Deus. E então surgem as 7 trombetas do Apocalipse. Quando os selos são abertos, 7 anjos surgem para tocar 7 trombetas, anunciando juízos ainda mais terríveis. A cada toque de trombeta, um desastre assola a terra. Fogo e sangue caem do céu, mares são destruídos, estrelas se apagam e a humanidade sofre com tormentos sobrenaturais. Esses eventos apocalípticos não são apenas castigos aleatórios, mas fazem parte de um ciclo divino de purificação e restauração. Mais uma vez, vemos que Deus utiliza o número 7 como um marco profético, indicando que esses acontecimentos são meticulosamente planejados. E quando as trombetas terminam, o que acontece? Surge a última série de julgamentos, representada pelas 7 taças da ira de Deus. Essas taças contêm os derradeiros castigos que cairão sobre a humanidade rebelde. Pragas mortais, águas transformadas em sangue, trevas sobrenaturais e um grande terremoto que abalará toda a terra. O número 7 aqui marca o fim do ciclo, o momento em que Deus executa seu julgamento final e prepara o mundo para a renovação. Nada acontece por acaso. Tudo segue um código divino pré-estabelecido. Diante de todas essas referências, fica impossível ignorar que o número 7 é muito mais do que um simples detalhe na Bíblia. Ele está impregnado na estrutura profética do fim dos tempos, servindo como um selo de autenticidade das revelações divinas. Mas o que isso significa para nós? Será que estamos vivendo no tempo do 7º selo? Teríamos chegado à fase final da história? Nos próximos blocos, exploraremos ainda mais o impacto do número 7 nos eventos atuais e como ele pode revelar pistas sobre o futuro da humanidade. Até agora, exploramos como o número 7 aparece na Bíblia desde a criação do mundo até as profecias do Apocalipse. Mas o que isso significa para os nossos dias? Será que esse código divino ainda está em ação? E mais importante, será que ele pode nos indicar se estamos vivendo no período final da humanidade? Se Deus estruturou a história seguindo um padrão numérico perfeito, então faz sentido que o tempo do fim também esteja marcado por sinais ligados ao 7. A primeira coisa que chama a atenção é a relação do número 7 com ciclos históricos. Na Bíblia, Deus estabelece períodos de 7 anos como ciclos de renovação e julgamento. Um dos exemplos mais claros disso é a Shemitah, uma tradição judaica que determina que a cada 7 anos a terra deve descansar. Curiosamente, muitos eventos históricos impactantes coincidem com esses ciclos, como crises financeiras, guerras e mudanças drásticas no cenário mundial. Seria apenas uma coincidência ou o mundo realmente segue um relógio profético baseado no 7? Outro ponto impressionante é a conexão entre o número 7 e catástrofes globais. Se analisarmos os últimos séculos, perceberemos que muitas tragédias e eventos históricos marcantes ocorrem dentro de padrões setenários. Guerras mundiais, pandemias e colapsos econômicos seguem padrões cíclicos que parecem se alinhar
a esse código oculto. Cientistas podem chamar isso de estatística, mas aqueles que estudam a Bíblia sabem que Deus age através de sinais, e Ele nos deixou esse número como um alerta. E falando em sinais, um dos aspectos mais chocantes é o alinhamento do número 7 com os fenômenos celestes. Na Bíblia, Deus sempre usou os céus para enviar mensagens ao seu povo, e hoje vemos que eclipses, alinhamentos planetários e superluas ocorrem em padrões ligados ao 7. Os estudiosos das profecias apontam que nos últimos anos houve uma série de eventos astronômicos que coincidem com anos sabáticos e profecias antigas. Se isso for verdade, então o céu pode estar nos avisando que estamos muito próximos da última fase do plano divino. Além disso, algumas teorias sugerem que o mundo está atualmente no 7º e último grande período da humanidade. Se dividirmos a história da Terra em períodos proféticos, cada um durando aproximadamente 1000 anos, perceberemos que estamos no 7º milênio desde Adão, um período que simboliza o descanso final, a era do reino de Deus. Isso significa que estaríamos prestes a entrar no tão aguardado reino milenar de Cristo, profetizado no Apocalipse. Se essa interpretação estiver correta, o número 7 não apenas marcou a criação do mundo, mas também marcará seu desfecho. Com tantos indícios, a pergunta inevitável é: o que devemos fazer diante dessa revelação? Estamos realmente nos últimos dias? Os sinais estão em toda parte, e ignorá-los pode significar perder uma das mensagens mais importantes que Deus nos deixou. Nos próximos blocos, vamos explorar o que tudo isso significa para o futuro da humanidade e como podemos nos preparar para o que está por vir. Afinal, se o número 7 sempre marcou os momentos mais importantes da história, então ele certamente indicará o que acontecerá nos momentos finais. Se o número 7 sempre marcou os eventos mais importantes da história bíblica, então ele também deve estar ligado ao desfecho final da humanidade. Mas quais são as pistas que nos levam a essa conclusão? Como podemos decifrar o que está prestes a acontecer? Ao analisarmos as profecias bíblicas e os ciclos de 7 que regem a história, encontramos padrões surpreendentes que indicam que estamos muito próximos do grande clímax profético. Uma das evidências mais impressionantes vem dos próprios eventos atuais. Muitos estudiosos das Escrituras acreditam que estamos no 7º e último grande ciclo da humanidade, um período que antecede diretamente a volta de Cristo. O Apocalipse descreve esse momento como o período do 7º anjo, quando o mistério de Deus será consumado. Esse tempo será marcado por guerras, crises mundiais, sinais celestiais e um grande despertar espiritual. O número 7, que sempre foi um símbolo de conclusão, indica que a humanidade pode estar vivendo seus últimos capítulos antes da grande transição. Outro detalhe intrigante é a conexão do número 7 com a marca da besta. No livro de Apocalipse, encontramos a figura de um anticristo que governará o mundo nos últimos dias, impondo um sistema de controle absoluto sobre a humanidade. O número 7 surge de forma oculta nesse cenário, pois ele representa o selo divino, enquanto seu oposto, o famoso 666, simboliza uma corrupção desse número sagrado. Isso significa que o plano final de Deus e o levante das forças contrárias seguem uma estrutura numérica oculta, e apenas aqueles que estiverem atentos aos sinais conseguirão discernir a verdade. E o que dizer sobre os 7 anos da grande tribulação? A Bíblia descreve esse período como o pior da história da humanidade, um tempo de dor e purificação antes do estabelecimento do reino de Deus. Esse ciclo de 7 anos é dividido em 2 fases de 3 anos e meio cada, onde ocorrerão os eventos mais catastróficos já previstos. Guerras, fome, perseguições e fenômenos sobrenaturais marcarão esses dias, até que finalmente
a justiça divina seja estabelecida. Porém, existe uma esperança nesse cenário. A Bíblia também nos fala sobre um período glorioso após esses tempos difíceis, o milênio de paz. Esse será o 7º e último grande ciclo, onde Cristo reinará sobre a terra por 1000 anos, restaurando tudo o que foi destruído. Mais uma vez, vemos que o número 7 representa o descanso final, a plenitude e a realização completa do plano de Deus. Se os cálculos estiverem corretos, estamos muito próximos dessa transição, e tudo o que resta é nos prepararmos espiritualmente para o que está por vir. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: será que a humanidade está pronta para esse desfecho? A cada dia, os sinais se tornam mais evidentes e ignorá-los pode significar perder a maior revelação dos tempos. No próximo bloco, vamos concluir essa jornada e refletir sobre o significado profundo desse número sagrado. Afinal, se ele esteve presente em toda a história, então ele também indicará o caminho para o futuro. Ao longo deste vídeo, viajamos por toda a Bíblia, desde a criação do mundo até as profecias do Apocalipse, e vimos que o número 7 não é apenas um detalhe, mas sim um código divino, uma assinatura do Criador marcando os momentos mais importantes da história da humanidade. Mas o que isso significa para nós hoje? Será que esse número ainda tem um papel essencial no nosso destino? Ou será que ele é apenas uma coincidência matemática? Se olharmos atentamente, perceberemos que nada na Bíblia acontece por acaso. Desde os 7 dias da criação até os 7 selos do Apocalipse, tudo segue um plano ordenado, e esse padrão não pode ser ignorado. O número 7 representa plenitude, conclusão e perfeição. E se ele realmente aponta para o desfecho final da humanidade, então estamos diante de algo muito maior do que imaginamos. Cada evento profético, cada ciclo da história, cada manifestação divina parece seguir esse padrão oculto, como se Deus estivesse nos deixando pistas para que pudéssemos entender quando e como o fim se aproximará. Mas, acima de tudo, o número 7 nos convida a refletir sobre o tempo que nos resta. Se estamos no 7º e último período da humanidade, então precisamos estar preparados. Esse número é um alerta de Deus, uma prova de que sua palavra é verdadeira e que ele sempre esteve no controle de tudo. O que faremos com essa informação? Ignoraremos os sinais e seguiremos vivendo como se nada estivesse acontecendo? Ou vamos abrir nossos olhos para perceber que o tempo está se esgotando? A Bíblia nos ensina que o fim não é o fim, mas um recomeço. Após a grande tribulação, virá o milênio de paz, o reino de Deus estabelecido na terra. O número 7 nos mostra que, após a purificação, vem a renovação. Portanto, essa não é uma mensagem de medo, mas de esperança. Se compreendermos o significado desse código divino, poderemos nos alinhar ao plano de Deus e estar prontos para o que está por vir. E você, o que acha sobre o mistério do número 7? Acredita que ele realmente é um código divino ou apenas uma coincidência? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo para que mais pessoas possam descobrir esses mistérios profundos. Ative o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas próximas postagens. Até o próximo vídeo.